Tudo começou quando o protagonista estava andando na rua, e de uma hora para outra acordou em outro mundo, onde as mulheres fazem papel de homem, e homens são afeminados e donos de casa, e a deusa daquele lugar só vai mandar ele de volta se virar um homem de verdade. E então no começo ele fala que o seu nome é Hal, um verdadeiro homem, enquanto segurava um ursinho de pelúcia com ele, mas ele queria saber como que ele terminou daquele jeito, usando roupas cor-de-rosa num quarto todo enfeitado. E a única coisa da qual ele se lembra era ele andando depois do trabalho no meio da rua, reclamando que a sua empresa ia matar ele, até que viu uma coisa interessante, uma lua vermelha brilhando acima da sua cabeça que deixou tudo ao seu redor diferente. E no momento em que ele acordou estava naquela situação vergonhosa para ele, despertando em um outro mundo, com o seu pai chamando para ele levantar, dizendo que ele deveria aprender com o seu amigo como se cuidar e usar maquiagem para ser um homem de verdade como ele. E sem entender nada ele ficou parado na cama com a sua roupa de coelho rosa, se perguntando quem eram essas pessoas e esses nomes esquisitos que ficaram falando para ele, e quando ele menos esperava o seu celular começou a tocar, e era aquele seu amigo que seu pai falou mais cedo pedindo para abrir a porta para ele, e a primeira coisa que ele pensou do seu amigo era um homem forte, corajoso e cheio de tatuagens, se arrumando correndo para ir ver ele. Mas quando ele abriu a porta viu um menino loiro todo arrumado e maquiado esperando por ele, achando que havia se enganado e que aquele não era o seu amigo, mas infelizmente aquele era ele, que já chegou dando as boas-vindas para o pai do protagonista que já o conhecia, falando que ele estava muito bem arrumado e deveria aprender como se arrumar igual ele para se tornar um homem de família, e que eles vão fazer um tratamento facial para ficarem ainda mais bonitos. Até que ele finalmente entendeu como que aquele mundo funcionava, porque os gêneros estavam invertidos, todas as pessoas famosas agora eram mulheres, e agora os homens são donos de casa com corpos fracos, e mulheres cuidam da família e trabalham com seu corpo forte, e todos os filhos favoritos também eram mulheres. E quando o protagonista e seu amigo foram andando fora de casa as mulheres ficaram olhando para ele, porque os dois estavam querendo se arrumar para ficar mostrando sua beleza, e todo esse mundo estava tirando o sério do protagonista, e ele resolveu que os dois iam fazer uma tatuagem para tentar voltar a ser homens de novo, porque ele não podia viver em um mundo que era desse jeito e ia lembrar o que é ser um homem, mas eles não podiam ter tatuagens assim tão facilmente. E para tentar convencer as mulheres bonitas ele começou a tirar a sua roupa e isso deixou elas ainda mais interessadas nele como homens fariam, rindo dele e dando dinheiro para ele dançar para elas causando uma verdadeira bagunça dentro do seu estúdio de tatuagem. E quando o protagonista finalmente chegou em casa estava cansado e acabado, mas se deparou com uma mulher muito bonita que parecia estar esperando por ele, achando que errou a casa que ele deveria estar, até que ele finalmente se lembrou que aquela era sua madrasta e meia-irmã sentada na mesa com ele para passar uns dias na sua casa. E a garota estava toda hora olhando para ele de uma forma suspeita como se fosse fazer algo, até que ele foi para seu quarto e ficou pensando no que deveria fazer em um mundo feminista que ele estava agora, mas ele não queria virar uma menina como seu pai e o seu amigo e vai encontrar uma maneira de sair desse pesadelo, acidentalmente acertando a sua irmã mais velha com um urso de pelúcia quando entrou, e ele achou que estaria com problemas, mas na verdade ela se aproximou da cama e começou a subir em cima do protagonista como se os dois fossem se beijar, mas na verdade ela abraçou ele muito forte com o seu corpo achando que ele estava com saudades dela. E quando ela viu seu rosto perguntou se ele estava doente com febre por ter ficado vermelho vendo seu corpo, mas ele pensou melhor na sua resposta e falou que estava tudo bem e sem nenhum problema ali, e que talvez esse mundo não fosse assim tão ruim quanto ele pensava. E naquela mesma noite que ele passou naquele mundo, estava dormindo na sua cama até que uma sombra entrou no seu quarto sem ninguém perceber, e começou a chamar pelo seu nome toda hora, que acordou ele imediatamente pensando quem iria chamar ele naquela hora, percebendo que era uma mulher de cabelo rosa e corpo avantajado, que assustou ele quando viu o seu rosto sentado na sua cama de repente, mas ela perguntou se ele não lembrava de quem ele era porque já se encontraram antes, revelando então que foi ela que colocou ele naquele mundo completamente diferente, e com essas palavras ele percebeu que ela se parecia muito com aquela lua vermelha que estava no meio do céu, se lembrando que realmente foi ela que fez tudo aquilo e mandou para o mundo ao contrário, perguntando para ela por que ele foi mandando para o mundo das mulheres. E o nome dela era a deusa da lua de sangue,
falando que o protagonista falou que não queria mais ser virgem, e agora ele tem todas as mulheres que queria, mas ele não gostava daquela situação, e que ele poderia voltar para o seu mundo se cumprisse uma missão que ela daria para ele fazer. E ele perguntou que tipo de missão era essa, falando que antes ele estava obcecado em se tornar um homem de verdade, e que para conseguir isso ele precisa se esforçar ao máximo possível, até mesmo conseguir abrir uma garrafinha de água por si mesmo. Então ele precisa se tornar um homem de verdade nesse mundo de mulheres para voltar para a vida real, ou se acostumar com a sua nova vida sendo um homem afeminado, se tornando igual ao seu pai e amigo que cuidam da casa enquanto sua esposa é a forte e trabalhadora. E ela falou que essas eram as suas condições para conseguir fazer o que ele queria, esperando que ele aproveite o tempo que tem naquele mundo enquanto ainda pode, desaparecendo no meio do ar como um fantasma, e antes que o protagonista pudesse perguntar como ele vira homem de verdade já era tarde demais para conseguir alguma resposta decente da deusa. E quando ele acordou no dia seguinte pensou que tudo aquilo era um sonho, mas ao ver uma parte da roupa da deusa no chão, percebeu que era tudo real, mas ele infelizmente não sabia de nada sobre como virar um homem nesse mundo esquisito, entrando em desespero no meio dos seus pensamentos, mas agora a única coisa que ele sabia era que ele já tinha a aparência de uma mulherzinha, e que para reverter isso precisa aprender um pouco mais sobre o mundo atual. E naquela mesma manhã, quando estava no seu quarto, começou a estudar mais sobre a história do mundo que estava, em pedaços de livros e jornais jogados, e o que ele estava lendo parecia ser inacreditável para o que ele estava acostumado desde sempre, e que não podia acreditar que tinha até mesmo uma forma de identificar se o homem estava mentindo na hora especial, com um livro feito especialmente para entender isso. Falando que um homem naquele mundo não consegue mentir sobre os seus sentimentos quando uma mulher realmente consegue deixar ele mais animado, e toda essa informação fez o protagonista ficar chocado com o que acabou de ler, mas resolveu que não ia acreditar numa deusa da lua de sangue falsa, e vai tirar as suas próprias conclusões de como ele foi parar ali com investigação, contratando um detetive, mas infelizmente ele era um estudante sem dinheiro para fazer qualquer coisa, resolvendo então que ele precisa primeiro achar uma forma de ganhar mais dinheiro. E então quando ele foi para a cozinha se deparou com a sua irmã mais velha usando uma roupa reveladora, chamando ele para tomar o seu café da manhã agora mesmo junto com ela, e ele ficou com vergonha de estar vendo ela daquele jeito, falando que se todas as mulheres forem que nem ela ele consegue aguentar um tempo a mais naquele novo mundo. E naquele dia ele estava se arrumando colocando o seu uniforme da escola, falando que ele tem um rosto muito bonito comparado com o de antes, como se tivesse ficado mais bonito, mas com um rosto afeminado demais, indo para a cozinha tomar o café da manhã antes de ir para a escola, vendo o seu pai levando um tapa na bunda porque lá ele era o mais feminino dos dois, achando isso muito esquisito e não queria mais ver isso, saindo imediatamente para a escola antes deles perceberem, andando do lado do seu amigo de antes que estava falando sobre a mais nova marca de batom que ele estava usando, e que ele deveria usar, mas estava deixando o protagonista envergonhado do que estava fazendo, e o seu amigo falou que ele tinha mudado muito desde a última vez, tentando conversar com ele de que essa história não era ser um verdadeiro homem, e que ia ensinar ele de verdade, mas o seu amigo ficou chocado que ele queria ser macho porque assim ele não ia conseguir se casar de jeito nenhum. E essas palavras deixaram ele confuso demais sobre tudo o que estava acontecendo, até que o menino loiro falou que tinha uma pessoa assustadora encarando os dois de longe, achando estranho que nesse mundo mulheres ficam olhando os homens por serem mais fortes, e os meninos muito mais fracos do que ela. Mas o protagonista ficou se achando de que ele consegue derrubar ele facilmente porque ele era forte na sua outra vida, mas ali o seu amigo falou que ele não consegue nem levantar um tijolo sozinho ou dar um soco em alguém, mas do mesmo jeito o protagonista ficou se achando que ele consegue fazer qualquer coisa porque costumava ser lutador, fazendo os dois irem correndo para a escola longe da menina assustadora vendo eles. E chegando na escola ele estava muito cansado mesmo que só tenha corrido muito pouco, percebendo que aquele corpo era mesmo muito fraco, mas ele agora tinha que ir para a sua aula na escola de negócios, vendo à sua volta que realmente as mulheres são naturalmente mais fortes que os homens ao seu redor, e que agora todos os papéis de gênero mudaram drasticamente e não conseguia achar lógica nisso. E chegando na sala de aula viu um menino pedindo ajuda para uma mulher abrir a tampa da sua garrafa de água, se perguntando por que ele era assim tão fraco,
pegando a garrafa da mão deles falando que ele consegue abrir facilmente da forma que fazia antes, mas quando ele começou a tentar abrir a tampa nem sequer se mexia direito, colocando toda a força possível naquilo, achando que não era uma coisa normal estar assim tão dura de abrir, chegando num ponto de que ele ficou com raiva de não conseguir abrir a garrafa e surpreendendo os colegas da sua sala de que ele tentou tanto para não conseguir absolutamente nada direito, devolvendo a garrafa para a mulher que abriu em menos de um segundo. E quando chegou na sua cadeira, várias mulheres bonitas se ofereceram para ajudar ele a abrir a sua garrafa de água, mas ele na verdade não queria saber de nada daquilo que estava acontecendo, se sentindo fraco e inútil comparado com seu verdadeiro corpo. E quando ele estava andando pelo corredor para ir ao banheiro, o seu amigo começou a chamar sua atenção para irem juntos falar sobre mulheres, mas ele só ignorou o que ele disse e continuou a andar para o seu caminho como se nada tivesse acontecido, e quando passou pelas mulheres todas começaram a olhar para ele e elogiar a sua beleza como se estivessem querendo pegar uma parte dele. Ele era o homem dos sonhos das mulheres. E ele queria que elas parassem de falar isso sobre ele, pensando no que poderia fazer sobre o seu corpo que estava fraco demais, vendo um site onde ele poderia aprender a lutar e ficar ainda mais forte pela internet, começando a ler tudo o que ele poderia saber sobre esse treino e se preparar mentalmente para o que ele iria ver, lendo tudo quando voltou para a sua sala de aula, até que de repente uma mulher chegou do seu lado perguntando o que ele estava lendo, e era uma menina loira bonita que assustou ele na sala, falando que ela tentou chamar ele mais cedo antes de chegar perto, mas ele não estava prestando atenção nela, perguntando se tinha alguma coisa errada com ele ou mandando mensagem para alguma outra garota que ele gosta, mas quando ela chegou perto demais do protagonista ele ficou cheio de vergonha, falando que homem e mulher não podem ficar assim tão próximos em público e era uma coisa errada, tentando afastar ela, mas não adiantou muita coisa porque a menina continuou segurando a mão dele e colocando no seu corpo como se quisesse algo, deixando ele ainda mais com vergonha daquilo que estava sentindo. Tentando se controlar mais uma vez de que ele não podia agir daquela forma com uma mulher, e ela percebeu que ele estava agindo de uma forma muito estranha do que o normal de sempre, tentando pensar o que poderia estar errado com o seu amigo, perguntando se ele tem dormido direito esses dias, oferecendo uma massagem especial para ele dormir melhor, fazendo ele entender que ela era muito mais forte que ele não conseguia empurrar ele para longe, falando que era para ela voltar para o seu lugar. Porque a professora acabou de entrar na sala. E a mulher era alta e bonita falando que a aula estava prestes a começar, e vendo o seu novo livro achou estranho que conseguia entender tudo mesmo já tendo se formado da escola muitos anos atrás, mostrando que a única vantagem do seu novo corpo agora era que ele era um aluno de primeira classe que sabe todas as matérias. Percebendo que a professora estava encarando ele achando que faria alguma pergunta sobre a aula, e naquela mesma hora ela começou a suspeitar de alguma coisa porque o seu aluno favorito estava muito diferente, perguntando se ele estava doente ou o Duz está quente demais para ele, fazendo toda a sala ficar olhando diretamente para ele por achar que estava estranho, já que ele normalmente age como uma idol famosa que sempre gosta de se mostrar para professor e alunos. E no final das aulas, quando estava andando com o seu amigo, ele parecia estar muito cansado, e isso era porque ele estava sendo paquerado por várias mulheres bonitas em cima dele, e vários comentários elogiando a sua bunda de diversas maneiras, e aquilo estava começando a incomodar muito ele, querendo o mais rápido possível voltar para o mundo normal onde ele estava do que ficar nesse mundo reverso. Até que de repente aparece uma garota querendo falar com ele uma coisa muito importante, e ela estava confessando o seu amor para ele com um presente cheia de vergonha, mas ele rejeitou de uma forma cruel e negativa, magoando os sentimentos da menina, mas que deixou o seu amigo com inveja porque ele já recebeu 20 confissões em um só mês, mas ele não ligava para isso e só queria ir para a cafeteria pegar o seu almoço, e quando os dois chegaram lá andando pela escola ele ficou pensando no que iria pedir para comer no almoço, até notar que do seu lado tinha um homem comendo muito pouco no prato de comida, perguntando então por que os homens estão comendo tão pouco em sua volta, descobrindo que todos querem ficar mais magros e ter uma cintura mais fina, com uma dieta bem restrita, e o seu amigo também estava nela comendo só frutas e verduras no almoço, e ele vem tendo aquilo por mais de uma semana sem falta para tentar achar uma esposa para ele, fazendo o protagonista pensar de que os homens precisam de menos calorias porque todos os papéis agora estão ao contrário,
Pensando que ele precisa ficar mais forte, então para isso ele precisava de calorias e mais comida, pedindo tudo que tinha de carne, arroz e óleo, falando que um homem de verdade deveria comer tudo que ele quiser para ficar forte. E por causa da sua atitude vários homens começaram a olhar para ele como um homem nojento ou que estava comendo demais para o seu tamanho, alguns inclusive ficaram com inveja dele que podia comer tudo porque tinha um metabolismo mais alto do que a maioria. E no meio do almoço do protagonista um garoto foi falar com ele, tentando insultar a sua atitude de estar comendo muito como uma mulher trabalhadora, chamando ele de gordo e tentando humilhar ele na frente de todos que estavam assistindo, mas quando Hal percebeu isso disse que ele era racista por desprezar trabalho dos imigrantes e pessoas gordas, jogando todas as palavras que usou contra ele mesmo, e ouvindo aquilo o garoto ficou sem opções e começou a chorar na frente de todo mundo para si fazer de vítima da situação, sabendo que isso era tudo parte de um plano para deixar as pessoas do seu lado e ignorarem o protagonista que estava tendo a atenção antes. Até que chegou uma mulher para defender o protagonista falando que ele pode comer quanto ele quiser, e que ele estava discriminando as pessoas que comem daquela forma e estava sendo uma pessoa horrível, oferecendo sua carne para o protagonista comer mais enquanto ficava sentada bem na sua frente. E ela estava feliz sentada logo perto do protagonista, e isso deixou aquele garoto de antes bem irritado, mas a mulher defendeu o protagonista até onde ela conseguiu fazendo ele sair de perto da mesa, e aquela característica de comer muito do protagonista começou a chamar a atenção daquela mulher que estava sorrindo. E então quando aquele garoto chato saiu de perto deles reclamando com seus amigos, e sendo apoiado toda hora como se fosse mais popular do que ele. E o protagonista ficou perguntando quem era aquela mulher, e acabou que ela gostava do protagonista desde muito tempo, e foi exatamente por isso que ela quis proteger ele quando estava precisando, e ela perguntou para os dois se eles jogam League of Legends, mas o loiro respondeu que era difícil demais para homens. Só que o protagonista reconheceu o nome do jogo que ele gostava de jogar quando estava no mundo normal, descobrindo então que League of Legends agora era um jogo que só mulheres jogavam por serem muito melhores que o resto, e a menina até tentou chamar ele para jogar com ela alguma hora, mas ele acabou recusando depois de falar que ele costuma jogar bastante, tentando voltar para a sala de aula, deixando a garota bem triste de ficar lá sozinha tentando chamar a atenção do protagonista. E quando ele chegou na sala de aula ficou pensando que os jogadores de League of Legends homens não existem lá, e queria saber e o nível de habilidade das mulheres era o mesmo dos homens que ele conhecia antes, fazendo ele refletir no que pode significar ser um verdadeiro homem naquele mundo, e se essa era a sua verdadeira missão. E logo depois ele perguntou se aquela menina que estava do lado da janela era conhecida, porque estava sozinha, uma aluna nova, perguntando se o seu amigo gostava dela ou algo parecido, tentando se aproximar da garota nova de alguma maneira para os dois conversarem um pouco, se apresentando para a menina nova que era muito bonita, mas que era diferente das outras por não se interessar no protagonista, mas ao mesmo tempo tentando apresentar o seu amigo para que eles pudessem se conhecer melhor e mostrar ela para o resto da classe. Desse jeito ela não ficaria mais isolada na janela. Gostaram desse novo mundo? Deixem o like e se inscrevam no canal para mais conteúdo.